Eu acho que um dos objetivos, a gente fala assim, a pessoa tem que ser interessante, o advogado tem que se preocupar nessa imagem, claro, tem toda ali, acho que vem até caindo um pouco a liturgia, né, da profissão, né, então tem uma questão aí, e tem uma questão também de você ser um cara, assim, a gente tava falando de didática, né, mas de um cara que seja sociável, agradável, gente boa. Para o relacionamento com profissionais, para você receber indicações, ser indicados e tal, e você fazer disso, desse perfil, uma forma de captação de cliente. Participação em eventos é uma grande forma de participação, de captação de clientes, seja sob a perspectiva de plateia, mas aí você não tem muito controle, imagino, ou seja, quem organiza não tem muito controle, mas de você se tornar um palestrante, vir a se tornar um palestrante. E tem muitas pessoas que se tornam palestrantes não pelos títulos que carregam. Claro que os títulos acadêmicos é uma porta, né, de convite para você falar e tal, você é uma autoridade naquele assunto, titulada por uma universidade, isso é incontestável. Mas tem muita gente que ganha esta notoriedade pela própria forma de se expressar, pela própria, que susto, né? Pela própria forma de se expressar, pela própria forma de exercer essa oralidade, de ser um cara, eu vou falar uma palavra showman, não é um showman, mas um cara que se destaca na sua postura em palestras, eventos e até aulas. Isso conta, para quem está organizando, isso conta. De fato, o título é a coisa mais importante. Resumindo, como é que vocês fazem a seleção? Eu estou falando sobre a perspectiva de um advogado que queira participar sobre a condição de palestrante, ou seja, poxa, legal, se isso é uma coisa que para minha carreira de advogado vai contribuir, se falar num ambiente como esse, num congresso grande, vai me colocar como mira, né? Ou seja, como referência de pessoas ali que estão exercendo, isso pode me trazer na carreira, contatos, network e tal. Como eu, na carreira, me programo para estar nessa posição de ser convidado, de ser... como é que eu, advogado, posso me colocar a programar e estar naquela outra posição um dia? E isso é programável ou é uma coisa mais tipo assim, cara, vamos lá, vai seguindo a vida e uma hora o convite vai acontecer? Eu acho que tem alguns convites naturais. Acho que a gente tem os showmans e as showwomans, né, que estão aí, que são as nossas referências, né, tem muito de network, tem muito do social, mas tem muito de tradição no direito também, e de reconhecer uma escola, de reconhecer um raciocínio. Então essas pessoas estão sempre muito bem posicionadas para esses eventos. Sim, tem um diferencial na programação do Congresso do IBET em especial, que quando eu falo de confraternização, é porque a gente faz em dezembro. Sim. Que, né, é uma ideia de que o momento de que a gente está começando a desacelerar, mas porque a gente tem uma atividade muito forte ao longo do ano. Então, acaba que esses palestrantes, os da casa, são aqueles que atuaram mais de forma mais forte e contundente ali ao longo do ano. E os demais, porque todo ano vem... o IBET é um palco muito democrático, né? Engraçado de falar essa palavra e não imaginar que vai ter... porque a gente vai ter problema, né, nessa altura da vida. Mas é um palco muito aberto, né, para outras escolas. E quem vem dessas outras escolas? É a pessoa que está mais atuando, que está mais em voga, que está... Pode ser, mas pode ser alguém que a gente ouviu falando num evento, numa cidade que a gente participou, que estava num curso X, que tem uma tese interessante ali. Então não tem muito uma regra, sabe? A escola é uma escola meio sem regras nesse aspecto, porque tem gente que começa como aluno e faz o caminho cartesiano, mas tem gente que começa como palestrante e na semana seguinte se matricula num curso. Entendi. Então, não dá para dizer qual é a regra de sucesso, né? O que é muito interessante, que às vezes eu acho que chama mais atenção ainda
das pessoas do que propriamente participar como palestrante, e eu vou dizer que não é a coisa, mas não é como ganhar na Mega Sena acumulada, porque são 200 todo ano, então não é tão difícil assim. Uma hora vai ser, Mas uma coisa que chama muita atenção e que tem muito destaque é o próprio público. Porque, como é de São Paulo, tem gente que se desloca do país todo. Porque, no geral, quem vai para o evento é o palestrante. Mas o público é o público local. Entendi. O congresso do IBET não. Tem gente de dentro para falar, para ouvir. Mas tem gente de fora para falar e para ouvir. A gente tem alguns congressistas, um grupo de 4 ou 5 paraguaios que vão todo ano para São Paulo para assistir o congresso, faz parte da agenda deles. Ficaram chateadíssimos nos 2 últimos anos que não tinham a viagem tradicional deles para São Paulo. Então tem gente que vai de todo canto, né? É a diversão toda. Então, talvez essas pessoas se sintam muito mais inseridas indo pela plateia do que a pessoa que está indo falar. Certo. Ou seja, o nível de porque assim a exposição acontece de qualquer jeito, porque ali eu tô com 800, 900 pessoas, então se eu consigo me relacionar com 10% desse público geral, são 80 pessoas. É isso. Então assim, já é uma base bem interessante. É algo que você ser visto por 800 pessoas também te dá uma base, mas não significa que tu vai ter relacionamento com 800 pessoas. Não, mas você tá ali inserido, você tá naquele contexto. Eu acho que tem muito disso hoje em dia, de estar falando... de saber, conseguir entender o que o outro está falando, de estar inserido nesse contexto, né? Saber pelo menos o que está rolando ali. Sim, sim.